Fala galera de Zascope, eu sou o Dr. Jonatas Leônio e você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Cristo, nós queremos ter uma mente como a de Cristo, imitar, copiar Jesus aqui na nossa saúde emocional também. E hoje o tema é 4 hábitos matinais para turbinar a sua saúde mental e emocional. Então, vem com a gente para o podcast Divinamente de hoje. A forma como a gente começa o dia diz muito como o nosso dia vai transcorrer. Isso diz muito sobre nossas prioridades, e proteger as nossas manhãs tem tudo a ver com um dia que glorifica ao Senhor. Tem a ver com priorização, tem a ver com aquilo que importa para nós, e há algo de especial, espiritual nas nossas manhãs. Então nós precisamos cuidar muito bem da nossa manhã. E eu quero propor agora, baseado na ciência, baseado em evidências científicas, 4 hábitos matinais que vão melhorar e muito a sua saúde mental e emocional. Eu vou chamá-los de LAMP, os 4 hábitos matinais. E aí você não vai embora até o fim do vídeo, porque no final do vídeo eu vou mostrar como a Bíblia já tinha prescrito isso e a gente talvez ainda não tinha enxergado, mas já estava lá nas Escrituras como Deus usa os nossos hábitos e nos ensina através de hábitos para criarmos saúde emocional. Então vamos lá, tá preparado? Prepara aí. Primeiro hábito, luz natural. Primeiro hábito matinal. Primeira coisa que você vai fazer, olha lá, você vai começar o seu dia e a primeira coisa que você vai fazer é abrir a janela da alma, a janela da sua mente, são os seus olhos para a luz natural. É isso mesmo, você vai abrir uma janela, você vai para uma varanda, você vai para algum lugar que tenha luz natural e você vai fazer isso o mais rápido possível quando você acordar. E qual é a lógica disso? Por que você precisa se expor à luz natural assim que você acorda? Porque a nossa retina, aqui nos nossos lindos olhos que o Senhor nos fez, ela capta essa luz natural. E tem que ser luz natural mesmo, não pode ser só acender a luz. A gente precisa de pelo menos 10.000 lux, que é uma unidade de iluminação. Então você vai expor a sua retina à luz natural pelo menos 5 minutos, mas o ideal é 30 minutos, para que a retina, captando a luz, ela manda uma mensagem para uma região lá do nosso cérebro chamada hipotálamo. Esse hipotálamo, ele tem lá uma partezinha dele chamada núcleo supraquiasmático. Dentro desse núcleo supraquiasmático a gente tem alguns genes que a gente chama de genes clock. Sim, são o nosso relógio biológico. E esse hipotálamo, quando ele recebe essa pista, essa sinalização pela janela da alma, que são os olhos, a Bíblia já dizia isso, é como se a gente ligasse o nosso relógio biológico. A gente dá start a um processo que começa no hipotálamo. A gente tem o eixo hipotálamo, hipófise, que é uma glândula muito importante que produz muitos hormônios, e adrenal, glândula suprarrenal. Esse eixo é o eixo que regula toda a nossa parte hormonal, toda a nossa produção de neurotransmissores e também controla o nosso ciclo circadiano, nosso relógio biológico, o ciclo de um dia. Para que as nossas produções sejam adequadas, a gente precisa que esse relógio comece a funcionar no momento que a gente acorda, senão ele vai ficar um relógio desregulado. E se desregulou, desregula toda a produção hormonal. Quando a gente faz isso e liga lá o hipotálamo pela luz natural, o que a gente está fazendo? A gente está transformando a melatonina, que é um hormônio do escuro e que tem a ver com o descanso, com o sono, em serotonina, que é o neurotransmissor que está relacionado ao bem-estar emocional. E a gente precisa da luz para fazer essa conversão. Então, toda a parte hormonal, toda a parte de regulação, de ativação hormonal e de controle, de regulação desse relógio biológico, passa pela luz. Quanto mais cedo, ou quanto antes, depois de acordar, você se expõe a essa luz, você ativa
no tempo oportuno, no tempo apropriado. Então você precisa acordar e ir se expor à luz. Esse é o primeiro hábito. Então vai ter esse ciclo, ó, luz, retina, hipotálamo e aí start. Começou o processo. Você pode até fazer, tem aplicativos hoje que mostram para você a quantidade de lux. Você vai ver que na luz artificial você não atinge a quantidade que você precisa atingir. Você precisa de pelo menos 10.000 unidades, 10.000 lux. Então tem lá um light meter, tem um monte de aplicativo que você pode baixar. Quando você aponta lá para a luz, você vai ver a quantidade de unidades de luz, de lux. Então você precisa da luz para ativar. Esse é o primeiro hábito que vai turbinar a sua saúde emocional. Inclusive vai regular muito bem o seu sono também. Segundo hábito, então, LAMP. Segundo hábito, água. Sim, água. Antes de comer, antes de fazer qualquer coisa, ingerir água. Por quê, gente? Porque a gente desidrata de noite. Sim, enquanto a gente está dormindo, a gente está respirando e tem um monte de processos acontecendo, processos metabólicos, que todos eles consomem água. Então, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar um belo de um copão de água, ainda em jejum, antes mesmo do seu café. Sim, seu cafezinho é muito bom para a sua adrenal, para a sua glândula suprarrenal, que você, ao invés de ingerir algum tipo de substância, você ingira água. Sim, Deus criou a água, Deus fez, é a bebida de Deus, é a água. Então você vai lá ingerir 150 ml pelo menos de água em jejum. A água vai ser importante para fazer o transporte de todos os nutrientes, os macro e micronutrientes que você vai ingerir posteriormente. Todos eles vão precisar de água. E sabe que às vezes essa moleza que dá de manhã, essa letargia, essa lentidão, podem ser sinais de desidratação. E o que aconteceu também durante a noite? Durante a noite a gente passa por uma espécie de detox. Nosso cérebro é lavado, a gente precisa dessa higienização, dessa limpeza, dessa lavagem que acontece, e literalmente acontece uma lavagem durante a noite. E aí o que a gente precisa fazer? Literalmente mesmo, tem um líquido cérebro-cefalorraquidiano que lava o nosso cérebro, e a gente agora tem um monte de toxinas ali que, para serem totalmente metabolizadas, vão precisar de água. Então, a primeira coisa que você vai fazer para ingerir não vai ser comida, não vai ser nenhum tipo de suplemento. A primeira coisa que você vai ingerir, que você vai colocar na sua boquinha, é água, beleza? Então, ó, acordou? Abre a janela, vai para a varanda, bota a janela da sua alma para contemplar a luz. Luz natural, não é sol obrigatoriamente. Se tiver sol, obviamente, mas não é olhar para o sol, é olhar sem janela, olhar para a luz. Segundo, água, muita água em jejum. Terceiro hábito que você vai colocar no seu dia, movimento. Sim, movimento, exercício físico, atividade física. O melhor horário para você fazer a sua atividade física é pela manhã. Claro que se você fizer em outros horários do dia também vai ser muito bom, porém, o melhor horário na rotina matinal perfeita, colocar movimento. Qualquer movimento importa, mas o ideal é que você faça pelo menos 30 minutos 5 vezes por semana. No mínimo 3, mas o ideal 5 vezes por semana de exercício físico. Porque o exercício físico, além de ser uma fonte produtora de energia para o cérebro, você pode até falar, mas eu estou cansado, vou fazer exercício físico. Sim, o exercício físico, ele vai produzir mais energia. Às vezes o cansaço é porque você produz menos energia. E por que produz menos? Porque tem menos estímulo. A atividade física é um estímulo que vai fazer você produzir mais energia. Além disso, o movimento vai produzir não apenas energia, mas neurotransmissores que estão relacionados à saúde emocional, como serotonina, como endorfina. Isso vai te fazer muito bem, vai dar aquela sensação de bem-estar. Você já começa o dia com energia
para o restante do dia, como se a bateria de fato estivesse plenamente carregada. O melhor horário para você fazer atividade física é pela manhã. Se você deixa para fazer à noite você produz muita energia e aí na hora de dormir isso pode atrapalhar. Não é que é proibido, mas o melhor horário para você fazer o seu exercício é de manhã. De repente, você não consegue ir na academia de manhã. Então, o que você vai fazer? Minimamente, 10 minutos caminhando. Indo, 10 minutos voltando, 20 minutos ali de manhã. Depois você faz mais 10 minutos ao longo do dia. Isso já vai ajudar muito, isso já vai ser uma fonte produtora. Você pode fazer em casa mesmo, colocar um vídeo no YouTube, pegar uma bicicleta ergométrica, subir e descer escadas, fazer alguns abdominais, movimentar pela manhã. E o quarto hábito, então, ó, luz, água, movimento, e o quarto hábito, ingerir proteínas pela manhã. Por quê, gente? Porque é justamente de manhã que o nosso corpo absorve melhor o macronutriente, absorve melhor proteína. E a gente repõe os aminoácidos que foram absorvidos durante o jejum noturno. Então a gente faz uma reposição, é o melhor horário para absorver, e a gente já tem evidências científicas de que quando a gente faz de proteínas a nossa primeira refeição, a gente tem melhores níveis de saúde mental, a gente controla melhor, a gente tem um controle melhor de ansiedade e, sobretudo, de depressão. Então, o melhor alimento para você começar não é carboidrato, não é o pãozinho propriamente dito. O melhor alimento para você começar o dia é proteína. Aí tem um monte de compostos proteicos que você pode começar, desde ovos, aí você pode fazer ovo mexido, omelete, o ovo mesmo tradicional ali, peixes, mamão e ricota, café com leite, vitamina de banana com leite, iogurte com frutas vermelhas, você pode fazer um mingau de aveia com proteína do colágeno, panqueca de aveia, banana e canela, tapioca recheada com frango desfiado, olha aí que monte de opções para você colocar proteínas pela manhã. Mas tem uma outra proteína que eu penso que seja a melhor das proteínas para incluir no LAMP aí, que é Palavra de Deus. Então, do nosso P aí, do LAMP, luz, água, movimento, proteína, nós vamos colocar de manhã a Palavra de Deus, a meditação na Palavra de Deus. Aí, quando você faz isso, você completa um combo ali. Experimenta começar o seu dia. Luz, água, movimento, uma alimentação com proteína e uma alimentação espiritual na Palavra de Deus, já fazer o seu tempo devocional, já passar um tempo ali em intimidade com o Senhor, você vai ver que o seu dia vai começar diferente. Você vai ter outro nível de resistência diante do estresse, das adversidades, você vai ter outra energia, você vai ter outro humor. Pode acreditar em mim. E aí, a gente pode olhar e falar assim, poxa vida, mas isso tudo é descoberta da ciência, né? Isso tudo está lá nos novos estudos, enfim, pesquisas científicas. Mas sabe o que a gente percebe? Olha como Deus começou o seu dia. Olha como começou o primeiro dia de Deus, o primeiro dia da criação. O texto bíblico diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ok? E a terra estava sem forma e vazia. E aí, o que aparece lá? O Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. E qual é a primeira ordem de Deus? Haja luz. E houve luz. O primeiro ato de Deus, o primeiro ato da criação de Deus, inclui aí o LAMP. Haja luz. Então é luz. Deus começa o seu dia com luz. O que a gente vê também? A gente vê águas, então tem água lá no primeiro momento do dia de Deus, o Espírito está se movendo, então tem movimento, o Espírito não estava parado, não estava sedentário, o Espírito está em movimento e tem a palavra de Deus dizendo, haja luz. Então, começa com luz, com água, com movimento e com
palavra, com proteína, com uma alimentação de qualidade. Se você colocar esses 4 hábitos aí na sua manhã, eu tenho certeza que a sua saúde emocional vai turbinar. Claro, você vai precisar fazer outras coisas também. Depois a gente vai falar mais sobre o restante do dia, alguns hábitos noturnos, como é que você melhora o seu sono, enfim, como é que você pode se alimentar ao longo do dia. Tem um conjunto de hábitos, mas como que a gente começa? A gente começa pela manhã. Então, luz, água, movimento e proteína, palavra de Deus, haja luz. Tenho certeza que a sua vida vai melhorar muito. Aí eu quero te pedir uma coisa, se você vai fazer isso. Ó, nós vamos fazer um combinado aqui, uma receita para você. Essa receita é uma receita chamada LAMP. Estou prescrevendo para você o que você vai fazer, ó, nosso combinado. Primeira coisa, você vai escrever aqui no comentário LAMP, L-A-M de Maria e P, se você vai fazer. Então, se você vai fazer, se você vai começar isso, primeira coisa que você vai fazer, escrever no comentário. Segunda coisa que você vai fazer, você vai compartilhar isso com o máximo de pessoas que você puder e você vai dizer assim, não é só compartilhar o conteúdo, você vai convidar a pessoa para entrar em um programa LAMP com você. Você fala assim, vamos fazer junto? Vamos, você vai me acompanhar no LAMP? E aí uma terceira coisa que você vai fazer, então primeiro é comentar aqui, segundo é compartilhar com alguém, terceiro é quando você estiver fazendo qualquer um dos passos desse LAMP, você vai tirar uma foto e você vai postar no seu Instagram, você vai compartilhar, porque isso vai inspirar pessoas, porque a gente é transformado por contemplação, então não é porque, eu vou me aparecer, não, é porque você vai inspirar pessoas. E aí você vai marcar lá, Jesuscope, você vai me marcar lá para eu saber o que você está fazendo, para a gente se estimular, para a gente ir encorajando um ao outro. Eu vou ter a maior alegria de ver você fazendo lá o LAMP, tá bom? Então, ó, você vai comentar aqui, LAMP, você vai compartilhar esse conteúdo com alguém e você, quando estiver fazendo, você vai me marcar lá para eu ver o que você está fazendo e para a gente poder continuar conversando sobre o LAMP. Se você quiser saber mais, no livro Divinamente, eu coloco aqui sobre hábitos matinais, coloco sobre outros hábitos emocionais e espirituais, além dos hábitos físicos, externos que a gente pode ter. A última parte do livro é só falando sobre hábitos, como a gente pode criar hábitos e quais hábitos a gente deve criar. O link vai estar aqui na descrição se você ainda não adquiriu o seu livro Divinamente, tá bom? Outro recado importantíssimo é que tem Masterclass. Que dia que é mesmo a Masterclass? Dia 11 de outubro, às 8 horas da noite, liderando como ovelhas entre lobos, lidere como ovelhas entre lobos, aqui no canal do Jesuscope. Vamos deixar o link aí na descrição também para você poder se inscrever. Conferência Jesuscope, dia 11 de novembro, também já está nos últimos momentos aí de inscrição, estão acabando, então se você quer ir, corre para você não ficar de fora, vai ser muito legal, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha te abençoado. Se te abençoou, você compartilha aí o máximo que você puder. Não esquece de apertar no curtir aqui para o YouTube mostrar para mais pessoas. Eu tenho certeza que você vai ter muito mais saúde emocional se você colocar ele em prática e compartilhar também, tá bom? Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente, porque você é uma cópia de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo Divinamente.